Olá, eu sou Pedro Piscioli, consultor aqui na RBX Soft, e no nosso webinar de hoje a gente vai aprender e entender quais foram as melhorias na integração com a CIP Pulse na versão 7.0 do RBX. Vamos lá? Beleza, então vocês estão vendo aqui a telinha do RBX, né? Essa telinha aqui vocês já conhecem. A gente vai primeiro ver quais são as novidades, né, nos parâmetros de integração da CIP Pulse. Então, vou clicar aqui no menu e vou buscar por CIP Pulse. Beleza. Então, aqui em Empresa, Parâmetros, Integrações, CIP Pulse, é onde eu vou fazer o cadastro da minha integração. Veja que já temos uma diferença aqui na tela de integração, tá? Bem legal. Nessa tela, a gente pode ter mais de um cadastro, tá? Então, eu posso ter várias integrações CIP Pulses, né? Com vários servidores CIP Pulses diferentes, por exemplo, certo? Para fazer o cadastro, a gente vai clicar aqui em Novo. Aqui no botão Novo, a gente vai ter que colocar algumas informações, né? Qual que é o host do banco de dados da CIP Pulse, a porta de acesso desse banco de dados da CIP Pulse, o usuário e senha desse banco também da CIP Pulse, o nome do banco de dados, né? A database que a gente vai usar e a situação da integração padrão. Aqui abaixo a gente vai ter a URL da API, certo? A porta da API, usuário e senha da API também. Legal. Também teremos mais um campo aqui, falando da quantidade de dias para a quarentena, né? Se tiver 0, eu desativo esse recurso. Se não, eu posso colocar aqui uma quantidade de dias para o número entrar em quarentena, caso haja alguma coisa assim. Notificações, né? Aqui a gente vai ter que selecionar quais usuários que vão receber uma notificação caso ocorra um erro. Essa notificação, ela vai vir aqui no sininho, né? Na central de notificações. Beleza? Então, bem tranquilinho aqui a parte de configurar. Preenchi todos os dados aqui corretamente, né? Com os dados do banco e os dados da API para esse banco, obviamente, tudo certinho. Legal. Eu vou ter isso aqui na tela, eu vou ter uma linha. Lembrando que eu posso ter mais de um, tá? Dentro dessa linha aqui, a gente vai ter algumas informações, né? Vocês vão ver que aqui tem alguns botões também, log, planos, pools, beleza? Mas antes de tudo, né, a gente precisa ver os domínios dessa integração. Então, a gente vai clicar aqui no globinho, né? Visualizar domínios da integração. Legal. Aqui não tem muito mistério, tá? A tela de vocês, no primeiro cadastro, vai estar vazia. Não tem botão novo, não tem nada aqui, basicamente. O que a gente pode fazer? A gente pode clicar em carregar. Cliquei em carregar, o RBX vai consumir os dados que a gente preencheu e vai trazer todos os domínios que você tem para aquele servidor CIP Pulse. Então, aqui eu tenho 3 domínios, né? Show. Capturei os domínios, carreguei os domínios no RBX, eu preciso carregar mais 2 coisas. Quais são elas, né? Eu preciso carregar os profiles, que também tem que estar cadastrado na CIP, então eu venho aqui no homenzinho, ó, e eu carrego os profiles. Mesma coisa, não muda nada. Eu não crio, eu não edito nem nada, eu só importo de lá o RBX. Vou voltar. A gente vai ter também os planos de tarifa, certo? E também posso estar carregando, né, os planos de tarifas. Devo carregar os planos de tarifa. Legal. Se eu clicar em editar, vocês estão vendo que tem um botãozinho editar aqui, ele só deixa eu alterar o status, se está ativo ou inativo. Não faço mais nada. A mesma coisa vale para os profiles. Se eu editar, somente consigo alterar se está ativo ou inativo. Top. E aqui também, se eu editar, eu só consigo informar se está ativo ou inativo. Ou seja, aqui nessa tela é bem simples. Carrego os domínios, carrego os profiles e carrego os planos de tarifas. Não tem mistério algum. Fiz tudo isso, carreguei meus domínios, meus profiles e meus planos de tarifa. Legal. O que eu vou fazer agora? Agora sim, eu vou cadastrar, né, os meus planos
e as minhas pools. Vamos começar pela pool. Então, aqui na pool é para incluir os números. Vou voltar aqui para a pool. Eu posso clicar em novo. E eu posso colocar a descrição, sei lá, nova pool, o código de área, o prefixo, né? O MCDU inicial e o MCDU final, tá? Lembrando que, né, o código de área é 55, prefixo aqui da minha região é 44, MCDU inicial vão ser os 4 primeiros números de telefone, então vou colocar aqui um exemplo, 3.000, já vai ter cadastrado aqui, mas 3.000, e o MCDU final, né, vou colocar 0999. Beleza. Fiz isso, né? Ele vai trazer para mim a quantidade. Isso aqui já está cadastrado, mas ok. O que a gente tem que lembrar aqui, o MCDU, tanto inicial quanto final, né? Eles são 4 números. O prefixo é da sua região e o código da área, né? É o seu número. Eu acho que na verdade não. Tá errado. Recapitulando, falei errado aqui. O código de área vai ser o código da sua região, o prefixo são os primeiros números, e o MCDU inicial e final é onde que vai começar os 4 últimos números. Então, aqui eu vou ter 000 e eu vou até 0999. Ou seja, eu estou fazendo uma pool do prefixo 3000 do 0000 até o 3000099999. Beleza. Então, são 1.000 números ao todo, né? Porque conta o zero. Então, vou salvar porque esse aqui já vai ter. Mas eu vou mostrar aqui para vocês os números, né? Depois de adicionar o pool, a gente consegue visualizar os números que a gente trouxe e adicionar os números ao pool. Vou clicar aqui em visualizar os números. Então, aqui eu consigo ver, ó. Lembra que eu tinha falado antes? Aqui, no caso, esses 4 primeiros números é o prefixo, e os 4 últimos números são o MCDU, inicial e final. Beleza. Aqui eu consigo ter um controle, uma visualização, né, dos meus números apenas, né? Eu consigo ver qual que está em uso, qual que está reservado, vou conseguir ver qual que está em alguma quarentena e os que estão disponíveis. Legal, muito bom. Então, cadastrar a pool bem tranquilo. Após isso, a gente vai cadastrar os planos, tá? A ordem também não importa, você pode cadastrar os planos depois da pool, dessa forma que eu estou mostrando aqui. Então, aqui no plano, a gente vai fazer o quê? Vou clicar em novo, e eu preciso selecionar qual que é o plano RBX, tá? Que eu vou estar utilizando. Vou usar o mesmo plano aqui. Lembrando que o plano, ele precisa, tá? Obrigatoriamente ser do tipo telefonia. Ele não pode ser um plano diferente do tipo telefonia. Então, lá no cadastro do plano, né? Quando a gente vai escolher o tipo, dedicado, discado, telefonia, outros, sempre vai ser telefonia. Tanto que não vai aparecer todos os planos aqui. Só vai aparecer os planos do tipo telefonia. Legal? Então, situação ativo ou inativo, padrão. Cadastro de integração. Aqui eu vou escolher qual integração que vai ser vinculada a esse plano, né? Por exemplo, digamos que eu tenha 2 integrações, uma para a empresa 1 e outra para a empresa 2. Então, aqui que eu vou estar selecionando isso, tá? Eu posso estar cadastrando um plano na empresa 1 e um plano na empresa 2 e fazer essa separação dessa forma. No caso, só tem uma, então só vai aparecer uma. Legal. Então, domínio, agora sim eu vou ter que escolher os domínios, tá? Também serve para a parte do plano, vai variar de como você vai trabalhar, mas aqui eu tenho 3 domínios, eu preciso escolher um desses, né? Então, vou escolher esse aqui. Profile, né? Eu já tenho que ter carregado o profile antes, então, tem todos os profiles que eu carreguei anteriormente. Legal. Plano de tarifas, também já tenho que ter carregado o plano de tarifas antes. Então, vou escolher aqui o plano de tarifa. Beleza. A gente vai ter alguns campinhos aqui para preencher também. Eles não são obrigatórios. Por quê? Porque eu consigo alterar ele depois, né, no cliente. É só para ser um padrão, tá? É só para ser um padrão. Por exemplo, nesse plano aqui, esse plano por padrão, não que eu não possa alterar depois, mas por padrão, ele vai habilitar receber chamadas? Sim. Ele vai habilitar para realizar chamadas? Sim.
a quantidade de chamadas simultâneas que ele vai executar. Vou colocar que ele vai fazer uma só. Ele vai bloquear chamadas a cobrar? Não. Ele vai aceitar a chamada a cobrar. Ele vai bloquear chamadas anônimas? Posso falar que sim. Né? Chamada anônima, esse número não vai aceitar. Ele vai ativar serviços de correio de voz? Isso aqui é bem relativo, mas eu vou deixar aqui não. Aqui no exemplo, é claro. Ele vai ter um identificador da revenda associado? Aqui é um númerozinho que eu preciso informar, semelhante à operação da CIP. E se eu vou ativar chamadas somente por IP? Sim ou não? Vou deixar como não também. E tem mais um campinho, né? Adicionar um header no pacote para sinalizar que é uma chamada a cobrar. Posso também ter essa opção. Vou deixar como não. Beleza. Preenche isso aqui, para ser as informações padrões. As únicas que são obrigatórias, só reforçando essas 4 primeiras, tá? Na verdade, essas 5 primeiras aqui. E as outras não são obrigatórias, mas é mais um padrão, né? Que vai vir lá de primeiro quando você inclui no cliente. Não que você não possa mudar depois. Então, não vou salvar, porque já tem um plano aqui. Beleza? Eu já tenho um plano aqui. Top. Né? Vou até editar ele aqui. São as mesmas coisas. Legal. Então, cadastrar. Bem fácil, né? Parte dos domínios, profiles e planos de tarifa, só carregar, bem tranquilo também, não tem nenhum mistério aqui. A parte dos pools, né? Só voltando aqui para os pools, um novo. Então, o nome da pool, código de área, né, da sua região, aqui no caso é 44, prefixo, vai ser os 4 primeiros números, e MCDU inicial e final, que são os 4 últimos números. Beleza. E a gente consegue também estar visualizando, né, os números dessa pool. Beleza. Se eu clicar em cima do número, eu consigo reservar ele. Show. Tem essa opção. E se eu clicar novamente, eu consigo liberar ele. Tranquilo. Eu também posso, né, acabei não comentando, mas eu também posso adicionar mais números nessa pool. Se eu não quiser criar uma outra, eu posso, então, estar adicionando números nessa pool. Eu só preciso informar qual que vai ser o MCDU inicial e o MCDU final. Eu não consigo mudar o prefixo. Show? Beleza. Então, top. Agora vamos ver, né, o que a gente vai fazer no cliente. Então, vou vir aqui, empresa cliente cadastro, uma tela muito conhecida por vocês, e vou buscar o meu cliente, Pedro Piscioli. Legal. Vou pegar aqui meu cliente, telinha nova da RBX, muito top. Então, estou aqui no cadastro do meu cliente, eu vou abrir os contratos dele, né? Vou até fechar aqui o cadastro, quero ver só os contratos por enquanto. Aqui, eu vou ter os contratos do meu cliente, uma tela que também todo mundo já conhece. Como que vai funcionar a integração? Tendo tudo aquilo que eu mostrei antes configurado, basicamente, eu só preciso adicionar um contrato no cliente. Ele já tem 2 contratos aqui, mas eu vou adicionar mais um para vocês verem. Né? Eu vou pegar o plano aqui que eu vou estar utilizando, vou vir adicionar contrato. Eu não preciso obrigatoriamente adicionar contrato dessa forma, tá? No RBX a gente tem outras formas de incluir contrato no cliente. Então, independente se você vai incluir um contrato por pedido, por exemplo, né? Vai funcionar da mesma forma. O importante é que seja incluído o contrato no cliente. Então, vou pegar aqui o plano. Legal. Só selecionei o plano, eu vou seguir aqui. E contrato incluído com sucesso. Boa. Beleza, incluiu o contrato novo aqui, ó. Esse último aqui, legal. E agora, né? Agora eu vou ter esse botãozinho aqui, ó. Integração, se pulse. Legal. Um botãozinho. Quem já viu alguma integração de telefonia, né? Já segue o nosso padrão. Vai ser incluir o contrato, aparece o botãozinho da integração de telefonia. Eu vou clicar nesse botão agora. Para quê? Para configurar, né, os números e como que vai funcionar essa integração para este contrato, deste cliente. Então, boa. Então, aqui dentro, né, a gente vai ter o primeiro bloco que fala parâmetros do assinante. Aqui eu vou informar um número, ou seja, esse número tem que estar cadastrado na minha pool. Eu posso tanto colocar o direto, quanto clicar aqui
e buscar, né? Vem aqui na pool, e eu posso deixar que o sistema preencha de forma automática ou escolher um número específico. Aqui a gente tem essas duas formas. A gente pode pegar um automático ou escolher um específico da pool. Vou até mandar ele trazer um automático aqui, o primeiro disponível. Beleza. Trouxe aqui, legal. Aqui no parâmetro do assinante, né, o login já vai ser preenchido, que é o número do cliente. A senha, eu preciso informar a senha, então, né, no caso aqui eu vou definir essa senha. A senha do portal, mesma coisa, tá? Pode ser a mesma, pode ser diferente, depende de como você vai operar. O e-mail, eu vou informar qual que é o e-mail referente ao cliente, tá? E tá bom. Até aqui, bem tranquilinho. Parâmetros do profile, né? Aqui sim eu vou estar informando para o RBX onde que vai entrar, qual que vai ser, como é que vai funcionar. Então, aqui, se vocês repararem, ele já vai meio que trazer pré-preenchido, como eu fiz antes, tá? Nesse plano. Mas eu posso estar alterando. Então, eu vou marcar aqui o cadastro de integração, ele já vai trazer o domínio, certo? O domínio que eu informei lá naquele cadastro antes, né? O profile também já vai trazer que eu informei naquele cadastro antes e o plano de tarifas, mesma coisa. Então, esses campos eu não consigo mudar. Eles ficam padrão ali, né? De acordo com o cadastro de integração. Mas, os outros campos também vão vir conforme eu cadastrei antes, mas nesses outros campos aqui, eu posso estar personalizando para o meu cliente, né? De acordo com a negociação. Então, se ele é habilitado a receber chamadas, se ele é habilitado a realizar chamadas, se ele vai ter uma quantidade de chamadas simultâneas, se ele vai bloquear a chamada a cobrar, se ele vai bloquear a chamada anônima, se ele vai ter serviço de correio por voz, de voz, se ele vai identificar a revenda de associado, se ele vai ativar chamadas somente por IP, e se ele vai adicionar um header no pacote, né, para sinalizar que é uma chamada a cobrar, se sim ou se não. Então, eu consigo também estar alterando isso depois. Ele já puxa meio que está cadastrado antes, só que eu consigo mudar esses parâmetros. Beleza. Né? Eu posso cadastrar, eu já tenho aqui um exemplo, posso só clicar em cadastrar, show. Vou pegar o meu que já está ativo. Cadastrei, não vai mudar nada. O que vai acontecer é, aqui embaixo a gente vai ter o número, tá? No caso, o primeiro número que a gente incluiu para esse cliente. Aqui a gente vai ter uma diferença, tá? Um pontinho a mais. Eu posso, na integração CIP Pulse, incluir mais de um número por contrato, né? Esse aqui vai ser o meu número chave, né? O meu número mestre, por exemplo, principal, mas eu posso estar incluindo outros números. Então, posso vir aqui em incluir, né? Seleciono um número, tá pool, mesma coisa. Vou selecionar um automático mesmo, ok. Beleza, ele vai trazer um número aleatório disponível e vai ter também um campinho, né? Eu preciso informar se vai ter bilhetagem reversa ou não. Vou incluir, vou deixar que não e vou incluir. Número cadastrado com sucesso, show. Então, esse meu contrato, né? Ele tem 3 números. O principal vai ser esse, né? O login, a senha do portal e e-mail vai ser tudo com base nesse. Porém, eu posso utilizar mais outros 2 números dentro deste contrato. Beleza? E para a gente finalizar, tem um botãozinho atualizar também, né? A gente pode atualizar o assinante na CIP. E para finalizar, né, caso eu tenha feito alguma alteraçãozinha, para finalizar, o que vocês já conhecem, eu vou só mostrar de novo. Então, a gente vai ter o importar telefonia, tá? Vou clicar aqui em importar telefonia. Vou selecionar qualquer origem, no caso vai ser a CIP Pulse, né, classificada pelos domínios lá, pelas linhas, pode ser que apareça mais de uma, caso você tenha mais de uma integração. E aqui eu vou buscar o mês, né, mês e ano, que eu vou importar essa bilhetagem, né. Essa bilhetagem seria o excedente, a franquia excedente do seu cliente, né, caso ele passe do valor limite que a gente configurou para ele ter lá na CIP, tá? Isso aí é a parte do plano de tarifas e do profile da sua operação. Bem tranquilinho. Bom, o nosso webinar de hoje foi isso. Foi um prazer falar com todos vocês. A gente vai estar abrindo um espacinho para dúvidas e qualquer coisa, só perguntar, levantar a mão, digitar alguma coisinha.
Então, a gente vai estar encerrando, pessoal. Novamente, foi um prazer falar com todos vocês e até o próximo webinar.